Moika moi, bem-vindo à segunda parte sobre o sistema educacional finlandês. Você já ouviu na primeira parte desse episódio uma série de informações muito interessantes, inclusive sobre a estrutura, como é o ensino básico finlandês, e agora na segunda parte você poderá ouvir várias outras informações. Eu gostaria de te lembrar que esse episódio foi gravado enquanto nós ainda estávamos na Finlândia, por isso muitas vezes você vai reparar que nós estamos falando, olha, aqui na Finlândia, porque nós estávamos ainda na Finlândia. E a notícia boa que eu falei para vocês na primeira parte desse episódio é que nós voltaremos para a Finlândia ainda em 2017, durante o mês de agosto. Então muitas informações novas, fresquinhas, direto da Finlândia, vão estar disponíveis aqui no Papo de Professor. Não esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar esse episódio nas redes sociais, de marcar o seu amigo na postagem do Facebook, de mandar esse link lá para o grupo de professores pelo WhatsApp. Isso é muito importante e você ajuda o podcast Papo de Professor a crescer e a continuar firme e forte. Então, ouça um pouquinho mais sobre o inspirador sistema educacional finlandês e comente com a gente o que você achou mais interessante, o que você acha que nós devemos utilizar como referência aqui no Brasil, e também não deixe de comentar aquilo que nós podemos ensinar para a Finlândia, por que não? Nós sabemos que o Brasil é um país maravilhoso, assim como a própria ministra da Educação finlandesa aqui no Papo de Professor nos falou que o Brasil também tem muito a ensinar. Então, até mais e bom episódio para você. Continuando, o professor Bruno assistiu, assim como nós aqui, mas eu creio que o Bruno até mais, assistiu muitas aulas. E como que é a aula, o dia a dia do aluno? Então, são aulas variadas, né? Podemos citar exemplos de aulas exatamente iguais às aulas no Brasil. O diferencial é que eles estão com 20, 25 alunos em sala, ao invés de 40, 50, às vezes nós temos isso. Talvez nós no Instituto Federal não tanto, mas na educação básica mesmo, nós falamos ali no ensino fundamental e no ensino médio das escolas públicas, tem bastante alunos por sala de aula, né? Outras metodologias são bem diferenciadas. Acho que Kelly estava comigo, nós observamos uma aula de inglês, onde a professora passou um vídeo para os alunos em inglês sobre educação na Finlândia. Exatamente esse era o tema do vídeo. Os alunos tinham que fazer um breve resumo desse vídeo. Em seguida, em pares, um lia o resumo do outro e dava um feedback dessa questão do inglês. Depois ela passava o vídeo novamente para ver se eles perderam alguma coisa desse vídeo. Discutiam novamente em grupo. E logo em seguida passava o texto, como se fosse a reportagem que gerou aquele vídeo, para ver se eles perderam pontos importantes que eles deveriam ter mencionado em seus textos. Então foi uma aula, para mim, totalmente diferente dos padrões que nós vemos. É claro, existem aulas inovadoras no Brasil, existem aulas diferentes no Brasil. E era uma disciplina eletiva, porque nós não falamos aqui muito bem antes, o ensino médio aqui na Finlândia, os alunos têm que cursar 75 disciplinas. Essas 75 disciplinas, durante de 2 a 4 anos, eles podem escolher, e 50 delas são obrigatórias e 25 são eletivas. Então eles podem escolher em que áreas querem focar mais. Então, grande parte desses alunos dessa sala que eu conversei com eles depois, falaram que eles têm bastante interesse nessa questão do inglês, porque eles não pretendem ficar na Finlândia. Que eles estão vendo que a situação para emprego na Finlândia não tá tão fácil, o desemprego está bem elevado. Então eles têm interesse em se internacionalizar. Então eles já estão pensando isso no ensino médio, cursando mais disciplinas de inglês para poder se internacionalizar. E é surpreendente, uma das perguntas que eu vejo muito do Brasil, quando pergunta, Damione, você está na Finlândia e como que você faz aí com o idioma? Porque o finlandês é uma língua dificílima, né? Uma língua dificílima. É muito difícil falar finlandês. Eles ficam 3 anos estudando aqui finlandês para começar a conseguir falar os estrangeiros. Falei, como que você faz para se comunicar? O inglês aqui é uma coisa super normal, né? Então, qualquer profissional de qualquer ramo de atuação do serviço que nós consideramos, às vezes, o mais simples, até os mais complexos, que existem maior capacitação, é muito comum você encontrar quem fala inglês, né? Então, crianças, inclusive. Então, algumas escolas de ensino infantil, nós conseguimos conversar com crianças em inglês. Eu gostaria de falar da experiência de uma escola onde eu observei 2 tipos de aulas super diferentes. Uma aula foi super tradicional, a professora nas cadeiras, com as fileiras, os alunos seguindo o livro-texto, a professora usando lousa interativa. Embora tenha sido bem dinâmica, os alunos muito participativos, a professora estimulando a participação, mas foi uma aula considerada bastante tradicional. Na outra aula, o professor deu 4 atividades para os alunos. Vocês têm a opção de fazer isso ou aquilo outro. Uma atividade era mexer numa planilha do Excel, o outro era desenhar, criar um escudo, né, um brasão.
e aí as outras duas eu também não me recordo, mas os alunos tiveram a liberdade de escolher o que eles iam fazer naquele dia na aula. Então você via os alunos, cada um nos seus grupinhos, ou seja, os alunos tiveram já, a partir do momento que eles tinham 10 anos, escolher o que eles iam fazer naquele momento. Então eu acho que é importante porque no ensino fundamental eles têm a formação para essas competências, essas habilidades que vão ser cobradas no futuro, mas que eles já começam a desenvolver no ensino fundamental. A questão de liberdade de escolha, do professor confiar no aluno, que o aluno vai ser responsável em relação a executar uma determinada tarefa, entre outras, que muitas vezes a gente vai esperar para cobrar muito tarde ou reclama quando o aluno muito tarde não tem aquilo desenvolvido. Sinceramente, eu percebi que o diferencial da Finlândia é a educação no nível fundamental. Os alunos, quando eles chegam na high school, no ensino técnico ou nas universidades, eles são muito mais maduros. Eles são muito mais preparados de alguma forma, eu não sei nem precisar, mas em relação a valores, em relação à postura, em relação, sabe? Para mim, na minha concepção, o que eu tenho observado é que a chave é a educação básica. A gente vê aqui em Tanque, que é a Universidade de Ciências Aplicadas, a gente vê que eles têm muita infraestrutura, uma infraestrutura maravilhosa, tem muitos equipamentos, etc. Mas os valores que os alunos trazem é quando eles são crianças. Vamos aproveitar para falar de infraestrutura, já que ela tocou nesse assunto de infraestrutura. Isso realmente chama muita atenção aqui na Finlândia, né? A infraestrutura das escolas, o ambiente educacional aqui é algo muito favorável, muito confortável, né? Por exemplo, nós estamos numa universidade, eu estou na cidade, na Hank, né? A Universidade de Ciências Aplicadas na cidade de Hämeenlinna, e eu tenho vontade de ficar na sala de aula o dia inteiro, né? É confortável, você vê as salas têm cadeiras diferentes, são diversos tipos, tem coloridas, é bonito, né? É um lugar que você olha assim, poxa, que não parece uma sala de aula, né? Dentro do paradigma que nós estamos acostumados. Tem sofás na sala de aula, tem aqueles, como que chama? Puff, puff tipo gota, que eles chamam de, como que é o nome? Fat boy, né? Bom, mas ela é diferenciada, então você tem paredes de vidro, você tem post-its para você escrever, pregar, tem cartazes que você pode colocar na sala inteira. Então, o ambiente ele é muito diferente. E isso tem um impacto muito grande na relação. Por exemplo, nas áreas comuns, onde os alunos convivem, nos corredores, nos pátios, você tem cadeiras que são viradas umas para as outras, confortáveis, sofás, poltronas confortáveis, com um design muito bonito. Isso favorece essa convivência. O professor Rodrigo Calhau, que você já está acostumado a ouvir ele aqui no Papo de Professor, ele escreveu um post sobre isso lá no Bacalhau na Geladeira. Vou colocar o post aí para vocês verem o link no post. E onde ele comenta e posta inclusive algumas fotos. Então, no Brasil, por exemplo, quando nós temos cadeiras no corredor, elas não são viradas uma para as outras. Elas são em fileira, de maneira que o aluno ele não interage com outro aluno. Parece que muitas vezes nós esquecemos desse fator, né? Da importância da disposição dos móveis nas salas de aula, da disposição dos móveis nas áreas comuns, para, de uma certa forma, favorecer essa colaboração, né? A gente chama isso também de dimensão social, né? Da aprendizagem, do ensino, que é justamente preparar o ambiente, a estrutura física do ambiente escolar para favorecer o alcance dessas dimensões, a dimensão cognitiva, a dimensão social. Então, o que nós percebemos é que todos os formatos de uma sala de aula, eles contemplam essa dimensão, porque facilita o trabalho em grupo, ele tem a diversidade, né? Muitas salas nós vemos que tem as mesas e tem também os sofás nos cantos, né? Eu adoro sofás, viu? Mas na educação básica, você chegou a ver puff, assim, nas escolas de educação básica? Eu acho que Nas escolas de educação básica, eu não cheguei a ver um ambiente tão inovador como nas universidades de ciências aplicadas que nós vimos. Em mobília eu não vejo tanta diferença. Mas a sala, o ambiente da sala em si, é um ambiente que favorece a aprendizagem. Começando que escolas secundárias, sexto ao nono ano, normalmente tem salas por disciplinas. Por exemplo, essa é a sala de geografia, a sala seguinte é a sala de história. Então o professor ele pode trabalhar essa sala de uma forma interessante. Por exemplo, fui em uma das escolas que o professor dividia as cadeiras como se fossem os continentes. Então os eram os continentes. Isso para mim era extremamente interessante. Onde você senta? Não, eu vou sentar ali na América hoje. Não, eu vou sentar na Europa.
Então, os alunos já era algo totalmente inovador, uma coisa tão simples, é algo tão simples que a gente vê. E quando a gente fala em educação na Finlândia, muitas vezes a gente pensa em tecnologia. A gente fala, não, porque é claro, você tem dinheiro, você tem tecnologia, mas grande parte das aulas que eu assisti, a tecnologia não estava tão envolvida. Quando eu falo tecnologia eletrônica, né? Não a tecnologia educacional, porque uma metodologia diferente é uma tecnologia educacional, né? Agora, e outra coisa, smartboards, os quadros interativos. Tem professores que eu não vi usar, mas aqueles que usavam sabiam usar. Não usavam a lousa interativa para projetar, como se fosse um retroprojetor. Porque não adianta a gente não saber usar os recursos. E aí nós vemos, os professores têm treinamento para utilizar os recursos didáticos deles. Ainda acredito que um dos segredos, um dos principais da educação na Finlândia é a formação do professor. Esse foi um dos aspectos que a gente abordou no PPP3, quando a gente fala sobre tecnologia no ensino focado na matemática, sobre isso. Tão importante quanto preparar o professor para usar o recurso tecnológico é dar um treinamento pedagógico, né, para utilizar de uma maneira pedagógica. Uma coisa que eu notei em relação ao ambiente das salas infantis, que eu achei, não sei se isso tem no Brasil, eu não costumo visitar essas escolas no Brasil, mas eu achei muito interessante que eles trocaram as cadeiras por bolas, tipo aquelas bolas de yoga bem grandes. Então os alunos, eles têm a aula sentado em bolas. E deve ser um barato, né? Por quê? Para exercitar justamente a postura, a musculatura. É muito interessante. Então eles ficam todos sentados nessas bolas. Deu para ver que cada sala de aula é diferente. O professor tem muita liberdade para fazer o que quiser. Eles confiam no professor porque sabem que o professor tem uma boa formação. E embora tenha liberdade para fazer o que quiser, entre aspas, dentro de sala, eles sabem que vai providenciar o mínimo que se espera dele de habilidade, de conteúdo, de competência, que ele vai desenvolver aquele mínimo nos seus alunos, embora ele tenha muita liberdade de agir da forma que ele achar melhor. Eu queria só compartilhar mais 2 pequenas experiências. A primeira delas, ontem, numa aula, nosso professor tem uma filha de 7 anos estudando no ensino básico, né? Ele conseguiu matricular a filha dele numa escola que ensina totalmente em inglês. E aí, na primeira semana, os professores chamaram ele na escola, falaram: professor, você pode vir aqui para conversar sobre sua filha? E ele já pensou que tinha alguma coisa errada, né? Ao chegar lá, o que era? Ele falou assim: aqui nós desenvolvemos o currículo de sua filha, o que nós esperamos que ela aprenda o que ela já aprendeu, o que nós esperamos que ela aprenda esse ano. Aí eles fizeram um currículo específico para ela. Mas não é porque ela chegou em janeiro, não é por isso. Eles fazem isso para todos os alunos. Aí entra na perspectiva que o Sheila fala bastante, Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal. Que alguns alunos vão chegar até certo ponto com o auxílio do professor, outros vão chegar em outro ponto. Aí, não é essa padronização que todos têm que atingir o mesmo nível. Não é isso. Cada pessoa vai atingir um nível diferente. E aí que vem a questão da gente começar a trabalhar também a prévia, a gente tentar identificar o conhecimento prévio do aluno, não só o conhecimento prévio técnico do conteúdo, mas também, esse aluno consegue trabalhar em grupo? Eu preciso trabalhar mais isso com ele? Ou não? Focar nas potencialidades ao invés de focar nos pontos fracos. Identificar as potencialidades e trabalhar o que precisa ser desenvolvido, né? Exatamente. São os planos individuais de estudo, né? E eu vi isso e existem também algumas ferramentas para ajudar, porque quando a gente pensa assim, desenvolver, como que eu vou desenvolver um plano individual de estudo se eu tenho 40, 50 alunos, né? Mas você tentar fazer a avaliação diagnóstica já é um ponto inicial, e usar as ferramentas que já existem disponíveis para a gente, para tentar pelo menos agrupar, né? O que eu preciso trabalhar mais para ajudar os meus alunos a desenvolver. Exatamente. E aí vem a questão. Você acha que é difícil fazer um plano individual? A resposta normalmente é sim. Você já tentou? Aí que está a questão. Inclusive eu falei, não, como que eu vou avaliar meus alunos individualmente? Eu tenho 40 alunos por turma, eu tenho 6 turmas, eu tenho 240 alunos, eu não consigo. Às vezes eu não consigo nem decorar o nome deles. Mas eu tentei fazer isso. Então a nossa postura como professores pode mudar bastante. E pequenas coisas que a gente mudar pode contribuir para a educação, para o futuro desses alunos, desses cidadãos, desses profissionais. E mais uma parte, por isso que eu queria falar sobre educação básica. Nós somos professores de educação profissional, né? Todos nós que estamos fazendo esse treinamento. Mas eu acho que a gente tem que tentar atingir os professores de educação básica. Nós precisamos aproximar mais os professores de educação básica. Nós não temos integração entre esfera municipal, estadual e federal.
Nós precisamos disso. Eu acho que isso é essencial. Nós reclamamos, nossos alunos estão sem base, chegam sem base. A gente sempre fala isso, sem base. Mas o que nós já fizemos para tentar melhorar isso? A nossa função como professor, não como professor do IF, como professor. E pensar também que no IF nós somos professores de EBTT, né? Então nós somos também responsáveis pela educação básica quando a gente trabalha no ensino médio, né? Integrado. Nós temos ali a pós-graduação, os cursos subsequentes, né? Os cursos técnicos, mas nós somos professores de educação básica, né? Que é o ensino médio. Vocês falaram aí da questão do inglês, né? Da escola que ministra a aula totalmente em inglês. Eu vi muitas escolas que ministram disciplinas em inglês. Por exemplo, a matemática ministrada em língua inglesa. Então, o que faz... de onde vem isso? Vem de uma abordagem que é chamada CLIL, que aqui é muito divulgada, que é integrar o conteúdo por meio do idioma, no caso a língua inglesa. É um referencial para a educação e considerando o CLIL como uma abordagem interessante para o ensino, já que eles têm essa preocupação da internacionalização, né? Então, hoje na Finlândia, você já até falou isso, Bruno, mas assim, falar uma perspectiva até minha como professora de língua inglesa, né? O que eles estão preocupados? Em preparar esses alunos para a internacionalização, porque eles sabem que o país não tem como suportar tantos jovens aqui dando emprego para eles. Então, eles preparam os jovens para sair do país. Então, uma preocupação é que eles dominem uma língua global, né? Que no caso é a língua inglesa. É fácil fazer isso quando os alunos, por exemplo, têm disciplinas eletivas. Porque se a gente fala que a gente vai colocar uma disciplina em inglês no nosso currículo que o aluno tem que cursar, isso gera um caos no Brasil. Nossa legislação ela precisa ainda ser reformulada, né, para atender essa internacionalização, porque hoje nós dizemos assim no Brasil que estamos muito preocupados com a internacionalização, mas a própria Lei de Diretrizes e Bases, quando ela fala da educação bilíngue, ela fala que ela tem que ser ministrada na língua oficial. Mas não abre, por exemplo, para um idioma assim, em língua inglesa. Então, as escolas internacionais e bilíngues que estão hoje sendo implantadas no Brasil, elas estão sendo implantadas sem essa regulamentação, né? Então, nós precisamos de reformas. O que eu acho interessante também, só para pontuar, que aqui na Finlândia eles aprendem, obviamente, o finlandês, que é óbvio, mas eles também aprendem o sueco, que é a segunda língua oficial, então, teoricamente, pelo menos todo finlandês é apto aí ou então já estudou bastante teoricamente, porque